Quando a gente pensa em florestas no Brasil, a primeira imagem que vem na cabeça é, claro, a da imensa Amazônia. Mas olha, existe outra floresta. Uma gigante, toda plantada e super tecnológica, que funciona numa escala impressionante. Vamos entender melhor como essa indústria de árvores plantadas se tornou um dos motores mais potentes e, sem dúvida, mais surpreendentes da economia brasileira. Bom, para a gente começar a ter uma ideia do tamanho disso, vamos a um número: 3,4%. Essa é a contribuição do setor de florestas plantadas para todo o PIB nacional do Brasil. Sabe, de primeira pode até não parecer um número tão grande, mas para um único setor é uma participação gigantesca na sétima maior economia do mundo. E aqui a coisa fica ainda mais impressionante. Enquanto a economia brasileira como um todo cresceu 3,4% em 2024, o setor de florestas plantadas disparou, um crescimento de 10,4%. Isso não é só crescer, né? É uma aceleração que deixa a média nacional comendo poeira, mostrando que o setor é um verdadeiro pilar da economia. Certo, mas aí fica a pergunta: o que é que está alimentando essa expansão toda? Bom, a resposta está no volume absurdo de investimento que vai para essa economia verde, tanto lá no campo quanto na parte da indústria. Se a gente olhar para o lado industrial, estamos falando de 7,7 bilhões de reais. E o ponto mais importante é que 75%, a grande maioria dessa grana, vai direto para a expansão da capacidade produtiva. O que isso quer dizer? Construir mais fábricas, modernizar as que já existem, tudo para conseguir processar cada vez mais madeira. E na outra ponta, a florestal, são mais 4,7 bilhões de reais investidos. Aqui, 68% do total é para formar os plantios, ou seja, para plantar as florestas mesmo. É um ciclo de investimento pesado que se retroalimenta, sabe? Mais florestas pedem mais fábricas que, por sua vez, financiam mais e mais florestas. Isso tudo leva a gente a uma questão fundamental. Como é que o Brasil conseguiu se tornar um líder global tão dominante nesse setor, a ponto de atrair tanto investimento assim? A resposta não está só no tamanho monumental dessas florestas, que parecem um tapete verde infinito, tudo perfeitamente organizado no horizonte. A verdadeira vantagem competitiva do Brasil está em algo muito mais impressionante. Então, qual que é o pulo do gato? O ingrediente secreto do Brasil? O que é que diferencia tanto essa indústria daqui do resto do mundo? E não é só a terra e nem apenas o capital. O segredo é uma produtividade que não tem comparação. Para você ter uma ideia, no Brasil, o eucalipto consegue produzir 35 metros cúbicos por hectare por ano, com um ciclo de colheita de mais ou menos 7 anos. Agora compara isso com o pinho lá no Canadá, que produz menos de 5 metros cúbicos e leva de 60 a 80 anos para ser colhido. A diferença é simplesmente abismal. E toda essa eficiência vem de uma especialização muito estratégica. Pensa só, quase 3/4 de todas as florestas plantadas no país são de eucalipto, uma espécie que cresce numa velocidade absurda e que se adaptou perfeitamente às condições brasileiras. O pinho até vem em segundo lugar, mas não tem jeito, o eucalipto é o campeão disparado. Só que, claro, ter árvores que crescem rápido é só metade da equação. Essa superprodutividade toda só se tornou possível por causa de uma verdadeira revolução tecnológica na forma como essas árvores são colhidas. A jornada para sair do trabalho manual, que era lento e muito perigoso, e chegar na automação eficiente de hoje, durou décadas. Foram várias etapas cruciais, com cada período trazendo um novo salto de tecnologia. É sempre bom lembrar como tudo começou. Antes da década de 1940, a colheita era inteiramente manual. O sistema dependia de um monte de gente, era extremamente caro e, o mais grave, tinha um risco de acidentes altíssimo. Aí, nas décadas de 70 e 80, as primeiras máquinas começaram a aparecer, tipo este Feller Buncher, e elas começaram a virar o jogo. Foi o primeiro grande passo para tirar as pessoas da linha de frente do perigo, mas a transformação de verdade ainda estava por vir. O contraste com o passado é total. Hoje em dia, o chão da floresta mais parece uma fábrica de alta tecnologia. Máquinas super sofisticadas, como harvesters e skidders, trabalham em sincronia, fazendo o trabalho que antes precisava de centenas de pessoas, com uma velocidade e segurança que eram inimagináveis. E dentro dessas máquinas, a realidade do operador mudou da água para o vinho. Agora as pessoas ficam em cabines ergonômicas, com ar-condicionado, usando controles de joystick e vários monitores para fazer tarefas complexas com uma precisão de cirurgião. O que era um trabalho perigoso virou uma operação técnica e muito qualificada.
Certo, com esse volume de produção incrível que vem da produtividade e da tecnologia, as florestas do Brasil conseguem chegar em todos os cantos do mundo. Os mercados principais são as maiores economias do planeta. A China é a maior compradora disparado, importando mais de 4,8 bilhões de dólares. A Europa vem logo depois, com 3,6 bilhões, e a América do Norte com quase 3 bilhões. Isso dá uma boa noção do alcance global da indústria, né? E o que são essas exportações, afinal? É a matéria-prima para itens que todo mundo usa todos os dias. Desde a celulose, por exemplo, que é o ingrediente essencial para fazer todo tipo de produto de papel, desde lenços até caixas de embalagem. Até os compensados, os painéis e a madeira serrada que são usados para construir casas e móveis no mundo todo. A matéria-prima que começa numa floresta plantada aqui no Brasil acaba se tornando parte da estrutura da vida moderna global. Quando a gente junta todas as peças, fica claro que esse sistema inteiro está redefinindo o que a gente pensa sobre agricultura. É uma fusão de biologia, engenharia e logística numa escala gigantesca. A história das florestas plantadas do Brasil é, no fim das contas, uma jornada impressionante de eficiência, inovação e um impacto econômico global. Tudo começa numa semente plantada estrategicamente e termina com um produto final entregue lá do outro lado do mundo. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta fascinante para o futuro. Com a tecnologia acelerando cada vez mais, com automação, robótica e biotecnologia, o quão mais eficiente e automatizado pode ficar o simples ato de cultivar uma árvore? O que antes era um trabalho manual, super pesado, já se tornou uma operação de alta tecnologia, e essa evolução, essa está bem longe de terminar.